Vamos Acho então, que eu acho foi. que esse é o terceiro encontro do nosso movimento Mulheres à Mesa, um grupo que existe aí desde 8 de março de 2025, e a gente resolveu fazer um pouquinho, alguns movimentos, né, no formato online, para poder dar oportunidade para que a mulherada que não consegue estar presencial possa estar conosco aqui ao longo desses encontros. A gente sabe que é um desafio, né, para a rotina da mulher, mas cá estamos nós recebendo a senhora Catarine, maravilhosa, que vai se apresentar, falar um pouquinho. Maravilhosa. Catarine, fica à vontade. Gente, olha, muito obrigada, né? Eu sei que algumas mulheres vão assistir depois, algumas pessoas podem chegar, mas muito obrigada a todos que já estão aqui. Meu nome é Catarine, né? Como eu falei um pouquinho, eu sou sócia e proprietária da Café Confé Cafeteria, aqui de Campo Grande. Sou mãe de 3 filhos, sou casada, sou cristã. E eu sou empreendedora, né? Sou empreendedora, acho que desde o berço. Na verdade, eu tenho muita convicção que eu sou empreendedora desde o berço. Porque eu acho que é isso, eu não tenho muita coisa. Já tentei trabalhar em outras coisas, já me formei em outras coisas, mas não adianta, minha veia é empreendedora. E hoje eu queria trazer esse tema que fala sobre a inércia, né? Por que eu queria falar sobre isso? Porque não só sobre a veia empreendedora, né, mas para tudo a gente tem sempre que se lançar para o novo. E eu quero contar um pouquinho, quero que seja algo breve, até mesmo para não ser algo demorado, porque eu sei que tem muita gente aí, né, na correria do dia a dia, pegar 3 horas da tarde é difícil. Mas eu queria contar um pouquinho como foi para mim esse processo, ainda é, né, porque a gente sempre sai da zona de conforto, é necessário, principalmente para o empreendedor, é muito necessário não estar na zona de conforto, porque a zona de conforto não nos faz crescer, pelo contrário, ela vai nos estagnar. Então, mas na nossa vida também, não somente como empreendedora, mas na nossa vida, a gente tem que aprender a sair da inércia, a gente tem que aprender a sair dessa zona de conforto. E aí eu quero começar, na verdade, trazendo um pouquinho, não tem como fugir, né? Eu vou trazer uma breve palavra que está em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 10, que ele fala para não desprezar os pequenos começos. E isso, para mim, é uma das coisas que ficam muito firmes, assim, quando eu tenho que me desafiar para o novo, né? E ele fala assim, por que quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. E aí, assim, me pega muito, né, essa questão de Zacarias falando sobre esses pequenos começos, né? E é algo que o Senhor, na verdade, dá por direcionamento. Não quero entrar tanto nisso, mas é uma base para a gente iniciar esse bate-papo, essa conversa. E eu quero falar um pouquinho do que é inércia na física e no comportamento humano, porque a gente sabe que a inércia, na verdade, ela também trabalha no campo físico. Então, eu quero tratar com vocês sobre esses dois pontos, né? Porque tanto físico quanto comportamental. Então, na física, uma das coisas lá que está como descrição é que uma das coisas que eu achei, duas coisas que eu achei interessante, que é um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, uma dessas características, né, do que é inércia, vamos dizer assim, é isso, é um corpo em repouso que permanece em repouso. E o outro é um corpo em movimento que tende a continuar em movimento com a mesma velocidade e direção. Então, você pode ver que a inércia, ela tem, tanto um quanto o outro, ele meio que se repete. Porque ou você está em repouso, ou você permanece em repouso, ou você está em movimento, mas continua na mesma batida e no mesmo movimento. Então, todos os dois, nessa questão da inércia, em questão da física, é a mesma coisa. Tanto enquanto você está em movimento, quanto você está parado. Só que no comportamento humano, ele vai falar um pouquinho mais, que ele fala assim, a inércia também pode ser observada, né, no comportamento humano, que é a tendência de seguir o fluxo, sem questionar ou tomar decisões ativas. Aí eu achei muito interessante, porque fazendo um paralelo da física,
com o comportamento humano é a mesma coisa. Porque quem está parado continua parado, mas quem está em movimento nunca está em movimento por si, né? É sempre nesse movimento de vamos ver no que dá, o que você acha, nunca tem uma opinião muito própria e acaba fazendo muito pelos outros, pelo que os outros falam, né? Eu falo algo para minha irmã, falava muito para ela, hoje em dia ela entende um pouquinho mais, e eu falo para ela, se você não sabe o caminho que você quer, né? Qualquer caminho que as pessoas te derem, vai ser o seu caminho. Então, a gente precisa encontrar o que realmente a gente quer, né? Como a Lê falou no início, existe muita gente falando e fazendo coisas meio que repetitivas, assim, né? Meio minha família fez. Eu vejo isso muito para quem é concursado, né? Meu pai é concursado, minha mãe é concursado, minha tia é concursado. Então, aí segue-se a sequência de todo mundo fazer a mesma coisa, e aí quando alguém se levanta para fazer algo diferente, é doido, é maluco. Mas cada um tem o seu processo. E a inércia, ela na verdade, é um hábito, né? Eu vejo muito nesse âmbito, né? A gente precisa mudar os nossos hábitos. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Como eu já falei, né, em resumo, mesmo com essas diversas situações, tanto no comportamento humano quanto na física, eu estou lendo um pouquinho, porque eu quis fazer um resumo bem breve, e se eu não estivesse sendo muito clara, por favor, levante a mãozinha, que eu vou ter muito prazer em explicar melhor. E fala assim, que se manifesta em diversas situações do cotidiano, né? Desde o movimento de objetos de um veículo até a dificuldade de mudar de hábitos e comportamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses hábitos, né? Eu não sei vocês, mas a gente... Eu vou falar mas né, vou dar meu exemplo. Eu não tenho muita dificuldade de mudar. A minha questão de mudança não é tão difícil, mas eu tenho dificuldade de permanecer. Então, é muito importante a gente identificar aonde que eu tenho mais dificuldade para criar estratégia. Quando eu precisei encerrar um ciclo de CLT e vivenciar um ciclo de empreendedorismo, foi um grande desafio. E esse maior desafio não era nem por causa dos outros, não, era por causa mesmo da Catarina. Ui, caiu. Foi muito mais por causa da Catarina, porque eu precisei, na verdade, encontrar esse ritmo novo. Então, assim, um CLT, a gente sabe que a gente tem pagamento sempre certo, as coisas, em aspas, né, sempre certas, e no empreendedorismo não funciona assim. Então, você meio que vai para uma outra linha totalmente diferente. E o que eu vejo, né? A gente tem uma resistência à mudança. E eu tenho uma ilustração que eu acho maravilhosa, que é como o sapo ele é morto. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas quando você quer matar um sapo, você coloca ele dentro de uma panela com a água gelada, né? Que é a temperatura dele lá que ele está habituado. E aí você vai deixando ele dentro da panela, no fogo, com a temperatura amena, porque a água vai esquentando aos poucos, ele vai se adaptando àquela água até morrer cozido. E a gente tem essa tendência a fazer a mesma coisa na nossa vida, né? Então, qual é a questão da falta de mudança de hábito? De sempre se adaptar ao local, se adaptar à situação. Não estou dizendo que a gente não tem que ser adaptável. Não, não é isso. Não estou querendo que você seja extremo, mas eu quero que você entenda que para o novo chegar, você vai ter que aprender a ter esse desafio de romper. Você não pode só se acostumar com o ambiente, entendeu? Não pode ficar confortável ao ponto de falar assim, tá gostoso aqui, tá morninho, até que vai ter uma hora que você vai morrer ali naquela situação. Então, eu falo isso muito para o meu marido, né, e para os meus amigos, para o meu sócio. A gente não pode esperar dar ruim para se movimentar. Então, a gente tem que ter uma clareza do que a gente quer, para onde a gente quer ir. E crie meios de você se movimentar.
Então, assim, vou falar sobre empreendedorismo, porque a gente está muito voltado nisso. Mas até mesmo na nossa vida, né? Uma compra, às vezes, de uma casa, de um carro, fazer uma viagem, a gente tem que criar meios para que isso aconteça. Não ache que as coisas vão cair do céu e que vai vir assim do nada e pronto, aconteceu. Eu falo para minha filha que eu não gosto muito do filme das princesas, porque ele dá uma ideia errada de como as coisas funcionam, assim, tudo é muito pode pirim-pim-pim, e as coisas... Não é assim, a vida, ela vai funcionar desde que eu crie processos. Então, assim, não é só processos na empresa, é processo mesmo na minha vida. Então, assim, crie meios de se movimentar. Então, o que eu preciso para... aí eu vou entrar de novo na minha história. O que eu preciso para abrir uma empresa? Eu preciso entender como que se abre uma empresa. Primeira coisa, o que eu preciso... quando eu comecei, quando o Senhor me deu a ideia da cafeteria, eu tinha 18 anos. Vim abrir ela, já tinha já 28 anos. Então, assim, eu comecei a ir para cafeterias. Comecei a vivenciar isso. Comecei a estudar sobre, me interessar sobre, falar sobre, e comecei a... O que eu preciso para isso acontecer? Não é impossível. Se alguém fez, eu consigo também fazer. Então, o que eu preciso? Às vezes não é só sobre recurso financeiro, às vezes são pessoas que você vai precisar que cheguem na sua vida para que você tenha as ideias certas, a direção correta. Então, assim, você precisa criar meios. Como é que pode ser esses meios? Eu faço lista. Assim eu funciono bem. Então, assim, eu faço um checklist. Eu trabalho muito bem com checklist, mas às vezes você não trabalha bem com checklist. E foi o que a Lê falou. Às vezes isso funciona bem para mim, mas não vai funcionar bem para você. Então, você precisa se conhecer mesmo, para poder entender assim, isso aqui vai me dar não só um norte, não só uma direção, mas vai me dar constância e não parar. Então, eu faço listas. Então, o que eu preciso para executar esse projeto? O que eu preciso para que isso aqui siga? E entendendo o teu processo, entendendo a tua jornada. Você pode até olhar para alguém e se inspirar, mas não ter isso como base para a tua vida. Porque senão você vai criar uma frustração. E aí a frustração, para quem está saindo da inércia, é uma pedra, assim, um banho de água gelada. Então, o que eu faço muito, assim, eu tenho um olhar muito crítico para o que eu estou sentindo. Então, assim, eu tenho pessoas que eu olho e falo assim, nossa, isso aqui é uma coisa que eu quero fazer, quero chegar, mas eu começo a ver que isso está me criando pontos de frustração, eu fico assim, opa, isso não é minha trajetória, calma aí. Então, deixa eu ver qual é o meu ponto. Aí eu volto de novo para o meu planejamento, entendeu? Porque para você não se frustrar. A questão da inércia é mudar os hábitos e começar a introduzir os hábitos que você vai ter que ter para aquela nova fase, para aquele teu novo tempo. Porque é isso, a gente não está falando sobre um objeto que vai ser movido. É você que é o objeto que tem que ser movimentado. Então, assim, então foca no degrau que você deve subir agora. Então, eu falo isso muito, né, para as pessoas ao meu redor. A vida, ela é uma escada. Então, para tudo tem um degrauzinho que você tem que subir. Então, pensa numa escada. Então, eu vou subir a escada da minha parte profissional. Eu consigo pular, então, se eu quero trabalhar na engenharia, eu consigo pular a parte que eu tenho que estudar há 5 anos? Não. Então, a escada que eu tenho que subir, o degrau que eu tenho que subir agora eu tenho que me matricular numa faculdade, eu preciso me formar. Então, assim, a vida, ela tem essas etapas, não tem como pular etapas. Então, assim, não é só sobre querer muito, é ter as ferramentas para você ir para onde você tem que ir. Então, assim, não tem como eu chegar onde eu vou chegar, às vezes, sem o recurso, que nesse caso seria estudar. Então, às vezes é o recurso de você fazer network, que às vezes não adianta. Se você não tiver pessoas que te levem,
não adianta você ter só a ideia. Então, meu sócio fala muito isso para mim. Catarina, não é só sobre ser, é também parecer. Então, você tem que aparecer, você tem que ter a postura, você tem que ter a fala correta, tem que saber se expressar bem. Às vezes, você não está no lugar onde você deveria estar, não é só, além da questão da inércia, é porque você também está na questão da inércia de aprender a se expressar. Então, se eu sou uma psicóloga, eu preciso saber falar bem. Se eu não sei falar bem, já tenho curso, já tenho tudo, eu tenho que sair da inércia disso, eu tenho que mudar esse hábito. Eu tenho, então, que procurar um fonoaudiólogo, eu tenho que falar com pessoas que falem, que estejam na mesma frequência que eu. Então, eu tenho que começar a caminhar com pessoas que falem a mesma coisa para eu aprender também. Porque é isso, a gente, para sair da inércia, você tem que aprender a estar no outro nível. Você tem que aprender a estar aonde você vai estar, entendeu? Não sei se ficou muito claro, mas é que para mim fica tão claro que às vezes eu fico com medo de não passar direitinho. Mas, Alê, se não tiver bom, levanta aí que eu... Não, para mim tá tranquilo. E para as meninas? Sheila, Lia, tá fazendo sentido? Daqui a pouquinho elas falam por aí. É. Faz todo sentido, sim. Amém. Eu tô por aqui ouvindo, eu tô acompanhando, tô no trabalho, mas tô ouvindo. Amém. Então, confortável não quer dizer que é bom. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Eu vejo muito mais nos brasileiros do que em pessoas no exterior. Eu vejo que, não nos brasileiros, no carioca. Porque o carioca, ele dá muito jeitinho para muita coisa, então ele vai vivendo aquele lance do sapo que eu falei, né? Então, tenha muito cuidado com isso. Não quer dizer que está funcionando que realmente é bom, porque você tem que voltar, às vezes, para o teu projeto inicial. Tem que olhar e falar assim, é isso que eu quero. Eu vou falar isso dando de novo um exemplo meu. Eu estava no escritório de contabilidade, já tinha aí meus 3 anos. Entrei ali para um propósito, né? Que o propósito era comprar minha casa, eu tinha um propósito financeiro, que era me erguer financeiramente. Então, eu comecei ali, para mim, era muito claro o meu projeto. Meu projeto era, quero ter a minha empresa, tenho que ter uma forma de ganhar dinheiro, e comecei a crescer até o ponto de que eu cresci muito junto com o meu ex-patrão, e a gente começou a ganhar dinheiro de formas que já não era mais só sobre o escritório. Então, eu tinha outros braços dentro da empresa. Eu comecei a trabalhar com leilão junto com ele, comecei a fazer várias coisas. E comecei a ganhar dinheiro. Até que um dia eu falei assim, cara, eu estou muito fora do meu propósito. Isso está muito fora. Eu estou começando a perder o foco. E já não era só sobre o dinheiro, entende? Era sobre também o que era o meu propósito de vida, o que eu queria. Porque eu entrei ali para um propósito. Então, eu já tinha comprado a minha casa, eu já tinha feito uma viagem para o local que eu queria. Então, eu já tinha avançado na minha vida financeira, já tinha uma reserva, já tinha. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Isso não é o que eu quero. Eu aprendi o que eu tinha que aprender ali. Então, assim, o tempo que eu estava no escritório de contabilidade, toda vez que eu estava ali, eu estava assim, quando eu tiver minha empresa, como é que vai ser? Quais atitudes que eu vou tomar? E eu comecei a ver como eu trabalhava no escritório de contabilidade, então eu comecei a olhar muito para as empresas de alimentação. Então, lanchonetes, etc., eu fazia questão de saber quais eram as alíquotas que eles pagavam, quanto que era do DAS, como é que funcionava, entendeu? Tudo que me remeteria para o meu futuro, eu fazia questão de estar inserida. Então, assim, mesmo que não fizesse sentido para a área que eu estava. E as pessoas às vezes falavam assim, ai, Catarina, você é muito boba, tá fazendo isso. Eu falava assim, gente, isso para mim faz sentido para quem é você. Então, assim, eu quero saber disso, eu quero entender disso, eu preciso entender. E aí, às vezes, as pessoas achavam até doideira, né? Para que você está querendo
se meter na fiscalização se você nem entende, se você nem precisa disso. Eu falava, gente, eu preciso saber desse assunto. Isso para mim vai ser importante quando eu tiver minha empresa. Eu preciso entender. Então, assim, eu comecei a entender que aonde eu estava inserida me levaria para o meu outro momento. Então, eu precisava não só focar naquilo dali, né? Aquilo dali estava me dando um recurso que eu ia precisar para o futuro. Então, assim, tenha muita convicção disso. Não é porque está bom, que está confortável, que você tem que se manter ali. Você tem que ter aquilo dali como um trampolim mesmo. Eu vou pegar aquilo dali para chegar no outro lugar. Então, tenha isso muito claro, não se perca. Isso para mim é algo que eu vira e mexe e volto nas coisas que eu tenho como objetivo. Então, assim, eu olho e falo, não posso me perder. Tô fugindo do foco. Se sai do foco, eu falo, opa, não, não. Porque senão você acaba entrando em vários projetos dos outros, em várias coisas que são legítimas, né? Vida financeira, tudo isso é legítimo. Mas qual é o teu propósito final? Se estiver fugindo muito, cuidado, né? É um alerta. Então, uma vez eu fui numa palestra de coach e eu falo que aquela palestra, para mim, teve uma frase que mudou, assim, a minha trajetória de pensamento mesmo. Que foi, ela falou assim, a gente tem o costume de dizer, tá ruim, mas tá bom. E aí ela falou assim, a gente tem que parar com isso, porque isso sempre nos deixa estagnados. Nem vai ser bom e nem vou fazer nada para mudar, entendeu? Então, assim, se tá ruim, ou eu aceito que isso vai ser ruim pro resto da vida, e assim, eu vou ter sempre aquela vida, né, de ali, que vai estar sempre ali parada, ou tá ruim, mas eu vou fazer o que para melhorar? Então tem que ter uma frase depois disso. Então não vai estar mais. Tá ruim, mas tá bom. Não, não, não. Tá ruim, não tá mais ruim. Então eu aceitei isso, essa é a minha vida. Ou se não está ruim, o que eu vou fazer para? Então a gente tem que ter uma palavra depois do que está ruim. Eu tenho que ter uma estratégia para mudança. Não a gente tem que parar de ser imediatista. As coisas não são imediatistas. Esse século nos faz ser imediatistas. Nós não somos imediatistas. Nós somos um povo, somos pessoas que têm um intelecto para entender que tudo na vida tem um processo. Então, as plantas nos ensinam isso, a natureza nos ensina isso, a vida nos ensina isso. O nosso corpo nos ensina isso. Nós éramos bebês, né? E aí a gente vai evoluindo até envelhecer, até falecer. Então, assim, a gente tem um processo. Então, não é nada imediato, é algo estratégico. Então, a gente tem que ter essas estratégias em mente. Então, crie hábitos, né? Crie hábitos do que você quer para sair desse local que você está. Ah, Catarine, mas é muito fácil falar. É muito fácil falar. Como é que eu faço para executar? Eu tenho uma historinha na minha cabeça. Crie historinhas na sua cabeça. Se enxergue aonde você vai estar. Então, assim, a minha historinha na minha cabeça, antes de abrir a cafeteria, era uma historinha contada por mim. Da cafeteria que eu criei, na minha imaginação. Então, de vez em quando as coisas eu começava a querer desistir, as coisas começavam a parecer que não iam dar certo, que não ia ter recurso. Eu sentava, às vezes, sozinha e começava a pensar, cara, como é que eu vou criar esse cappuccino? Como é que eu vou fazer esse café? Nossa, eu quero servir uma pessoa assim. E começava a criar até cliente na minha cabeça. Ah, poxa, eu vou ter um cliente assim, sabe? Que vai ser parceiro. Parece loucura, mas, cara, a gente precisa aprender a se enxergar aonde nós vamos estar. Porque não a gente, não sei, assim, eu posso falar, vai ficar só talvez um pouco místico, mas não é sobre ser místico, mas realmente, há uma energia, vamos dizer assim, eu não entendo de forma mística, mas há algo que a gente emana quando nós começamos a nos enxergar nesse lugar. Então, assim, eu começo a enxergar a Catarine como a dona de uma cafeteria, mesmo, né, trabalhando para os outros,
fazendo uma coisa totalmente diferente. Então, assim, eu preciso me enxergar. Catarine, Sim. deixa eu fazer até uma colocação aqui, que é isso que você está falando, né? O que eu tenho comentado com algumas pessoas dentro da troca que a gente faz e tudo mais. Em virtude do que a sociedade vem implantando na nossa mente, né, desde as historinhas de Darwin, de que somos uma evolução dos macacos, né, começa por aí, foi gerando uma concorrência onde a mulher passa a guerrear por um espaço e a não se posicionar. E foi se esquecendo desse posicionamento, postura e guerrear por esse espaço. E depois guerreando não só com os homens, mas umas com as outras. E quando você fala assim, a gente tem que visualizar, por que isso? Né? O que eu falo? A gente esqueceu, ou não foi ensinado, não foi alimentado, que a gente pode sonhar. A gente começa matando esse sonho das próprias crianças. Quando, diante de uma família mais humilde, uma criança está brincando de alguma coisa, ela diz que ela vai ser aquilo, e aí a gente coloca uma frase pesada em cima, do tipo, desce desse palco, nunca será. Na família que você veio, nunca foi. Então, a gente vai caindo nesse hábito que você falou, nesse costume, repetindo, aceitando aquilo, né? Eu vou tirar por mim, quando eu começo todo esse processo de transformação profunda mesmo. Eu fiz um plano em 2016, quando eu conheci o coach, fazendo várias formações, sempre por causa do meu trabalho, para performar melhor, para me manter empregada, né, para sustentar minha filha, tudo isso. Quando eu fui fazer um treinamento que eu precisei olhar para mim, eu me deparei que eu nunca parei para me permitir sonhar com profundidade. O que eu tinha era metas, um checklist, igual você falou, inclusive eu tenho que ter, porque se eu não tiver, o negócio não acontece, não sai do papel, né? Eu tenho que ter as minhas técnicas, como você falou, mas hoje entendendo o meu tempo e tudo mais. E aí eu fui entendendo assim, cara, eu fiquei com vergonha, porque eu não sonhava. Eu falei, gente, uma mulher de 30 e poucos anos na época, né? Eu falei, como assim eu não sonho? E aí eu fui entendendo tudo o que eu gostaria de fazer, ao ponto de começar a me ver fora desse universo. Eu sempre amei estudar muito, ler muito, me aprimorar muito, mas sempre, como você falou, pelo outro, nunca em movimento de si. Pelo outro, você falou isso no início, nunca em movimento de si. E aí eu fui entendendo que era possível. E quando a gente começa a ler a palavra, a gente também vai entendendo. E quando a gente fala dessa visão que Deus nos proporciona, é uma visão a partir do relacionamento que você tem com Ele. E você se permite fluir, visualizar, pensar, visualizar-se em outros lugares. Eu vi uma pregação esses dias onde o cara fala da conversa do... Ele conjectura, tentando explicar. Eu vou imaginar que seria a conversa com Moisés e o Senhor. Quando foi Moisés, que aí, ou Arão, não, Arão, acho, que aí fala da questão do filho, né? Você corrige, por favor, que ele teve filho com mais de 99 anos. E Sara, Abraão. quem é? Arão ou Abraão? Abraão. E aí, é tipo assim, não, pode ser maluquice, o senhor tá maluco, 99 anos, tá bom, senhor, 99 anos, vou ter, né, uma geração. Então, assim, é mais ou menos isso, porque você não se permite sonhar. Sim. E é sobre isso, se ver, como você falou, cara, aos 18 anos o senhor coloca isso. Somente 10 anos depois, eu venho começar nesse processo. E, assim, isso é uma realidade, cara, isso é muito profundo, isso é muito real. É porque, assim, o que a gente acaba fazendo, né? Como a gente não entende que é um processo, então, como não está acontecendo agora, então não vai acontecer.
Então, para que eu vou sonhar? Então, assim, e aí você acaba só sobrevivendo. Eu não sei vocês, mas eu detesto a ideia de sobreviver. Porque sobrevivência não é algo que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor nos chamou para sermos filhos, livres. Ele fala que foi para a liberdade que ele nos chamou. Então, se ele nos chamou para a liberdade, é para tudo. Eu não preciso sobreviver. Então, eu posso sonhar, né? Eu tenho... graças a Deus nós temos capacidade, graças a Deus nós temos uma mente pensante, e isso é maravilhoso. Então, por que eu não posso sonhar? Então, eu tenho o que eu comecei a fazer. Eu quero contar um pouquinho para entrar numa parte e não me prolongar muito. Mas eu era secretária lá no escritório de contabilidade, fazia imposto de renda, fazia muitas coisas, né? Trabalhava na parte da administração de empresa, enfim, um pouquinho de cada coisa, eu estava sempre envolvida, e eu era muito ligada ao meu chefe. Então, eu perguntava muito para ele sobre empresa, né? Como foi o negócio para ele, como é que foi construído, até mesmo porque ele já tinha construído outras empresas. Ele é um cara, né? Que é muito ligado a empreendedorismo, ele tem muitas conexões boas. Comecei a fazer essas conexões e conversar com pessoas que sabiam conversar. Onde eu estou hoje, eu comecei a aprender a conversar sobre, que era isso, eu precisava aprender, porque comecei a lidar com gente que era milionária, entendeu? Eu comecei a lidar com gente, não, a questão não é só dinheiro, não, de valores mesmo, diferentes, né, do meu meio. Então, e por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a servir, às vezes eu servia café, etc., né? Porque eu trabalhava um pouquinho de cada coisa. Aí eu comecei a falar para as meninas assim: hoje eu estou servindo vocês no escritório de contabilidade, mas um dia vocês vão estar na minha cafeteria. Então, eu vou servir vocês aqui, entender. Aí eu falava para ela assim: muitas vezes eu ia, falava assim: Catarina, você não precisa me servir, não. Eu estou profetizando, eu vou servir vocês na minha cafeteria. Então, assim, eu comecei a trazer a luz para aquilo que ainda não tinha existência. É fé, né? A fé é um firme fundamento das coisas que não se veem, que se esperam. Então, assim, eu falava assim, ó, aqui, ó. Aí, o que aconteceu? Teve um dia que eu comprei, meu marido me deu de presente. Eu comecei a falar para minha família, porque isso era só uma ideia minha, ainda não tinha externado para ninguém. Então, comecei a perguntar para o Senhor, quem são as pessoas que eu posso começar a compartilhar desse meu sonho? Nem todo mundo, tá? Tenha muito cuidado com quem você compartilha. Sim. Mas eu virei para a pessoa e falei para o meu esposo, falei assim, eu vou ter uma cafeteria. E aí eu falei, cara, eu quero me envolver com café, comecei a ir para o Festival do Café, comecei a me inserir nesse mundo muito mais do que somente aquela que apreciava o café, muito mais do que aquela que ia para a cafeteria. E aí, meu marido comprou um moedor para mim, comprou um café especial. Aí eu fui para a casa de uma amiga minha, falei, cara, eu vou para sua casa. E ela tinha sido uma pessoa que sempre me abençoou muito, assim, foi uma pessoa que fez muito sentido na minha vida. Aí eu fui, moí o café para ela, falei assim, aí ela, Catarina, poxa, que carinho, né? Aquela coisa, né? Aí eu falei assim, então, eu estou fazendo hoje para vocês na casa de vocês, mas em breve eu vou fazer na minha cafeteria. Aí ela, em nome de Jesus, Catarina, eu creio. Eu falei assim, não, eu tenho muita certeza. Hoje eu estou servindo vocês aqui nessa mesa, que é a casa de vocês, mas um dia eu vou servir vocês na minha cafeteria. Então, assim, e aí, mas isso para as pessoas que ouviam, era, tipo, muito doido, tipo, conhecendo a minha história, né, conhecendo a minha parte financeira, enfim. E eu comecei a pensar sobre, ok, o que eu preciso de maquinário? O que eu preciso de louça? O que eu preciso? Quanto que custa? A gente precisa entender quanto custa para eu chegar onde eu quero. Então, eu tenho um sonho, sei lá, de abrir um escritório. Você sabe quanto custa o aluguel? Quanto que seria para você? Quanto que custa o IPTU? Nunca pensei. Então, eu tenho um pastor que eu fui ovelha dele durante um tempo, ele falava uma coisa que eu levo também para a minha vida, que Deus não dá recurso para quem não tem projeto. Então, assim, Senhor, para que eu preciso de um escritório? Se eu nem sei o que eu vou ter ali, não tenho noção
o público que eu quero alcançar. Então, assim, eu tenho que ter algumas coisas que sejam claras. E a gente precisa externar isso. As pessoas ao nosso redor, não todas, mas as pessoas próximas, que realmente nos querem bem, que a gente já consegue já enxergar na caminhada, que são pessoas que estão realmente conosco, elas precisam ouvir aquilo que ainda só tá aqui. Gente, ó, eu vou chegar aqui, eu vou ter uma cafeteria, eu vou fazer isso. A minha primeira cafeteria foi um grande desafio, porque eu tinha um sonho, pouco dinheiro, e uma amiga muito doida do meu lado, que foi minha primeira sócia. E aí eu já tinha decidido que eu não ia ficar mais nesse escritório, já estava muito certo. Eu falei, Senhor, eu não sei como vai ser, mas nem que eu tenha que fazer isso, sei lá, na rua, eu vou abrir isso vai sair do papel. E eu comecei a pensar na logo da minha empresa, qual seria o nome, até o momento eu não tinha o nome. Então, assim, dê forma ao projeto. Saia da inércia, trazendo a existência que está só na mente. Então, assim, tem que ter forma. Por que Deus fala haja em Gênesis? Porque era sem forma e vazia, era bagunçado. Então, assim, pega isso e transforma para um papel, tira só da mente. Então, qual vai ser? Então, se vai ser uma marca de roupa, Catarina, mas tem tanta marca de roupa. Problema, seja uma diferente. Procura o que você vai ter de diferencial. Quando eu fui abrir a cafeteria, eu não estava nesse boom de cafeterias que está hoje, né? Minha primeira empresa. E eu falei assim, o que eu quero ter na minha empresa? Já tinha ido em muitas, já tinha visitado algumas, falei, cara, eu quero que a minha empresa tenha parte cultural. Então, na minha empresa vai ser um valor, uma missão, visão e valores da minha empresa. Então, qual vai ser a missão da minha empresa? Minha empresa não é só sobre um café. Então, nossa maior missão hoje é que Cristo seja conhecido. Então, deixar com que os valores sejam os corretos, né? Porque quais são os valores hoje do mundo? Dinheiro. Esse não é o meu valor. Então, essa não é a minha missão. Então, a gente precisa tirar só da cabeça. Então, comece a externar, fale com convicção. Eu vou fazer. Eu comecei a servir a todo mundo lá do escritório. Falava para o meu ex-patrão, falava assim, eu vou ter minha cafeteria. Uma vez ele riu, eu falei assim, e você vai ser meu contador. Aí e é engraçado, porque é ele que está abrindo minha empresa. Então, assim, a gente pode não estar vivendo ainda. E eu falo isso muito para o meu sócio. Quando a gente fala alguma coisa que é impossível, eu falo para ele assim, ainda. Aí ele ri, é você e o seu ainda. Eu falei, ainda. Mas é ainda, isso aí. Entendeu? É igual hábito, Catarine. Eu falo sobre isso, porque as pessoas botam muito na identidade. Eu sou, mas eu sou assim, não. Ainda que eu haja dessa forma, eu vou buscar outro comportamento. E é sobre e assim com os sonhos, com as questões que você está falando, né? Muito Sim. legal isso, porque senão a inércia vai continuar. Senão continua. E aí você se frustra, e isso vai se repetindo, vai te enfraquecendo. Sim. E enquanto cristãos também, a gente precisa ter atenção para outras questões, porque o universo espiritual ele é muito real, muito mais até do que a gente imagina. Contudo, há muita fala do tipo, é porque o inimigo... mas tá, e qual é o seu movimento? Porque você trouxe aí a inércia também falando um pouquinho da questão da física. Então, nós temos um corpo, isso é real. E utilizar as ferramentas ao nosso favor, como você está, né, comentando, isso é muito real. Então, quais são as atividades? Eu comecei e eu lembro que era assim mesmo, porque assim, hoje a galera entra às vezes no espaço da minha casa e fala assim, nossa, aqui, né, a tua empresa, aqui é minha empresa. Eu já tive um espaço em alguns anos atrás, em um período que hoje eu entendo que para o momento não faz sentido esse tipo de investimento. Sim. Nós chegamos a caminhar em alguns momentos, mas sim e tem a mesma seriedade, tem a mesma dedicação, assim quando eu comecei a comprar os equipamentos. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas quer fazer então, mas você era o treinamento, o meu foco, então eu precisava de um bom computador, eu precisava de um projetor, eu precisava de um quadro, eu precisava de materiais.
exatamente como você foi idealizando, sonhando e colocando no papel. Então, Sim. saia cara, muito top, assim, sai da inércia. Como que eu saio da inércia? Para mim, primeiro ponto, não entre só em movimento pelo outro, faça movimento por você. Eu, muitas vezes, me coloco em um movimento que eu possa servir o outro, porque isso, para mim, eu amo isso, mas também é intencional. Como é intencional? Porque ao me comprometer com você, eu também vou me mexer. Porque, às vezes, dentro desse processo, falta, sim, um pouco de ânimo, de energia, por mim, somente. Né? Sim, acaba Então, sendo, o outro acaba te induzindo a esse movimento. Por isso que é sim, importante as conexões certas, né? As sim, conexões certas fazem com que você chegue aonde você vai chegar. Então, fale com as pessoas certas. Eu já estou encaminhando já para o final, mas tem duas coisas que eu trabalhei muito tempo numa multinacional, né? E eu não trabalhava. A primeira empresa que eu trabalhei foi o que. A primeira empresa não. A primeira empresa que eu trabalhei eu fiquei 8 anos, que foi essa multinacional, que era o McDonald's. E aí, só que o meu primeiro emprego lá dentro, né? Porque lá você pode ramificar para vários lugares, era o Mac Café. Então, eu trabalhava numa cafeteria profissional do McDonald's. Então, eu tive profissionais, baristas, gente séria, que me ensinou técnicas, que me ensinou muita coisa, me inseriu no universo que hoje eu me encontro. Só que eu não tinha ainda muita clareza, porque eu era muito menor, né? Então, eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos, quando eu entrei no McDonald's, e fiquei nessa cafeteria quase 2 anos. E aí, depois eu passei para outras áreas, aí fui para a área administrativa, enfim. E por que eu estou te falando isso? Porque a gente precisa de pessoas que a gente possa conversar sobre os sonhos que nós temos. Então, assim, eu comecei a caminhar com pessoas que falassem, né, o que eu ia viver. Então, que elas conversassem a mesma coisa e não achassem doido. Né? Porque se você estiver no início do teu projeto, você contar para alguém, um exemplo, vou dar exemplo de novo de loja de roupa, para sair do meu ramo, né? Mas eu tenho um sonho de ter uma marca de roupa e a minha marca de roupa vai ser vai ser só de linho e vai ser bordado, vai ser. E aí você conta para uma pessoa que, cara, nem tem visão de empreendimento, é uma mulher, nada contra, mas que só, sabe, teve as suas avós, teve toda essa linhagem, foi dona de casa e quis ser dona de casa. E aí você conta uma pessoa dessa, a pessoa vai te dar um banho. Porque as pessoas vão falar um monte de coisa, as pessoas viravam para mim quando eu fiz, é porque eu fiz isso, então eu estou te dando um passo aí para você não fazer. sim, As pessoas viravam para mim e falavam assim: ah, mas você tem 2 filhos, ah, mas você tem um marido, ah, mas como é que vai ser se tem uma casa? Ah, sempre vai ter o mais. Então, fale com as pessoas certas. Então, e outra coisa, ninguém começa grande, respeita o teu processo. Então, assim, mas, poxa, fulano tem isso aqui, isso dali, como é que vai ser? Qual é o teu processo, né? Aquilo que a gente falou da escada. E no McDonald's, a gente tinha muito treinamento, principalmente de pessoal. Então, eu aprendi muito sobre habilidades de lidar com pessoas. E tem o filme do Ray Kroc, se você não assistiu, assista, que é o filme Fome de Poder. Assista. Eu assisti já algumas vezes e às vezes eu assisto de novo. Acho que pelo menos assim, eu me dou isso como um exercício. E uma das coisas que ele fala bem no início, que ele escuta na época, né, um vinil, mas ele escuta antes de dormir constantemente. E era o que a gente chama hoje de um coach, né? Mas ele fala, o rapaz repete várias vezes a mesma coisa, ele ouve várias vezes. E tem uma coisa nessa fala dele que sempre me pega, que é constância ganha de talento. Nada ganha dessa constância, nada. Dinheiro não ganha, nada, nada, nada. Porque não adianta você ter recurso se você não tem constância. Então, é fazer até que dê certo. Não é fazer
para só dar certo, é até que dê certo, porque vai dar certo. Tenha constância. Então, assim, qual é o processo hoje da constância para mim? É fazer todo dia. Mas não é fazer 100% todo dia, porque a gente não é, né, 100%. Nós somos, mas é fazer todo dia. Então, tem dia que eu me dou 20%, 30%, 40%, 100%, 90%, 90%, mas eu faço todo dia. Então, uma coisa que eu faço como um dever de casa para mim, não adianta o Senhor me dar cliente se eu não tenho bolo para vender. Não adianta eu ter clientes se eu não ter os produtos na casa. Imagina, o Senhor me envia um grupo de pessoas, mas eu não tenho o bolo que está no cardápio, eu não tenho o café que eu falo que eu tenho no cardápio, nunca tenho. Então, assim, para mim é inadmissível um cliente vir aqui. Porque ele vai mandar, né, Catarina? Ele vai Ele vai mandar. mandar. Isso é um detalhe. Então, assim, Deus te manda o recurso. E aí você fala assim, putz, ele me mandou o recurso. Droga, eu precisava daquele curso. Pô, eu não fiz o curso. Então, assim, para que tu tá, entendeu? Deus vai te dar o recurso. Então, com o recurso, você tem que ter constância de fazer até que dê certo. Então, assim, o que eu vejo nas pessoas que começam a empreender, que começam a sonhar, elas começam muito bem, mas no processo, como não está a expectativa que ela criou, né? Não, né? Foi assim absurda, que ela está olhando só para o outro, esquece que existe um processo. Aí vem a questão da frustração, né? Que volta tudo de novo. Aí vem a frustração, né? Comparação. A comparação, aí vem a competição, aí vem várias coisas. E aí você esquece da sua constância. Então, qual é a minha constância? Minha constância no meu caso, o cliente tem que chegar aqui e tem que ter os produtos. Eu acho muito engraçado que os clientes sentam na mesa aqui e falam assim para mim, qual bolo que tem hoje? Eu falei, da cartela? Todos. Todos? Sim, todos. A gente faz questão com que você venha na nossa empresa e tenha tudo. A não ser que, lógico, se hoje vier aqui 50 pessoas de uma única vez, não, aí é loucura. Mas dentro do que eu sei do meu projeto, que eu sei do fluxo, entende? Não eu tenho que me preparar para. Então, assim, não tem como você chegar no campo de batalha e falar: opa, esqueci, eu precisava da arma. O que eu precisava mesmo? Então, assim, a inércia, ela precisa ser rompida com hábitos contínuos, entende? Então, assim, vou fazer até que dê certo. E não posso parar. Quando eu estou pronta para fraquejar, eu pego minha carteira de trabalho, sabe? É um exercício que eu faço. Eu tenho minha carteira de trabalho lá e falo assim: Senhor, eu prometi que para esse lugar eu não voltaria. Entendeu? Eu não vou voltar. Então, eu olho e falo assim: eu não vou trabalhar mais para ninguém. Eu prometi para o Senhor que eu não ia fazer isso. Então, eu respiro, aí começo a contactar pessoas que eu sei que estão no mesmo campo de visão que eu e falo: cara, me ajuda, eu tô num dia não muito bom, mas a gente não pode sempre desistir. Porque a nossa vida, e aí eu vou encerrar por aqui, a nossa vida ela é única e é nossa. E eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa aversão de alguém contando a minha história. Eu quero contar a minha história, entendeu? Eu quero que as pessoas conheçam a minha história pela minha voz, não pela voz de ninguém. Então, assim, eu não aceito ser a contação de história de ninguém. Eu não sei se fico muito clara sobre, porque é, é a nossa vida é muito curta, entendeu? Então, viva. Eu sei que é muito bonito, né? Mas vive intensamente os seus sonhos. Não é que a gente vai ser doido, né? Ah, não. Tem uma estratégia clara. Se permita no processo. Compre coisas que vão te incentivar. No meu caso, eu comprava coisas de cafeteria. Então, eu falava assim, isso aqui vai estar na minha cafeteria, esse quadro vai estar ali, essa xícara eu vou usar. Eu comprava coisas. Às vezes, quando eu estava próxima de desistir, eu olhava e falava assim, eu ainda vou tocar nisso aqui no meu sonho, dentro do meu sonho, isso aqui, ó. E me incentivava, entendeu? Eu lembro que, para finalizar, eu já estava muito certa que eu não queria mais ficar nesse escritório de contabilidade.
mas que eu não queria sair dali para trabalhar para lugar nenhum. Eu falei assim, eu não vou sair daqui para trabalhar para ninguém. Eu saio daqui para minha cafeteria, para minha empresa. Então, o dia que o Senhor me tirar daqui, o dia que eu sair daqui, o dia que o Senhor me tirar, eu saio daqui para minha empresa. Eu não admito mais eu viver um ciclo de repetição. Vou só trocar de problema. E aí, eu estava com uma amiga minha no carro, e aí eu falei assim, Gabriela, o nome dela é Gabriela. Eu falei, Gabriela, o que você quer viver? Porque a gente está cantando Tempo Novo, né? Aquela música, eu quero viver algo novo. E eu falei assim, cara, isso tem que ser mais que uma música. Eu falei, não, isso tem que ser uma verdade. Eu quero viver algo novo. Eu vou ter minha cafeteria ainda esse ano. Aí aí eu falei com ela, aí ela falou, você quer muito você quer muito esse negócio mesmo? Aí eu falei assim, eu tô só esperando Deus me dar uma piscadinha. O dia que Deus me der uma piscada e dizer que eu posso abrir, eu abro com ou sem dinheiro na conta, porque o que eu tiver que ter de recurso financeiro, ele vai me dar. Isso daí para ele não é impossível. Eu só preciso que ele me dê uma piscada. O dia que ele me der uma piscada, e aí, quando ela foi na minha cafeteria, etc., eu falei, viu, Deus me deu uma piscada. Então, assim, tenha muita clareza sobre o teu projeto. Eu Fica aí, espero. né? E, assim, eu espero estar no projeto com você. Essa é a verdade, né? Eu espero aplaudir você nesse momento que você vai chegar, porque em nome de Jesus você vai chegar. Mas não se permita viver mais um ano só sobrevivendo, por medo de sonhar. Ouse sonhar, né? Ouse, ouse. Então, eu termino isso com isso. Eu acho que a inércia é uma palavra para você pensar. Vou ousar sonhar. E Sim. é isso. Eu termino aqui dizendo ousando sonhar, ouse sonhar. Amém. E você me fez lembrar de um movimento, né, que eu fiz, e a gente vai ter um outro momento para eu falar sobre isso, mas eu queria aproveitar para ler Romanos 5, aqui daqui de James, que fala assim, do que você falou, tá? O justificado tem paz com Deus, e aí tem, do versículo, vou até o 5. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Amém. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. E aí você, Amém. quando trouxe aí no final, me fez lembrar de Romanos 5, esse trecho que eu amo, que é sobre isso, né? Pode ser direto no 4, capítulo 5, versículo 4. A perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz confiança, e você vai fazendo e vai fazendo. Tem um livro chamado A Revolução do Pouquinho. É um pouquinho todo dia, mas com consistência. Porque não adianta... Revolução do moinho? Não, a Revolução do Pouquinho. Do pouquinho. Do pouquinho. Não adianta você dizer, Senhor, se eu estiver nessa condição, eu vou. Porque é dizer para você também. Se acontecer isso, eu vou fazer isso, mas aí você não se esforçou, porque, gente, vai doer mesmo, há dias que vai doer. Eu faço movimentos, fiz nesse mês de julho muitos, porque eu me comprometi comigo em fazê-los, então não foi fácil. Aguardando um resultado, que agora eu preciso fazer outras ações para buscar esse resultado, mas é literalmente de um especialista que eu ouvi. Entenda, não é corromper o seu caráter, não tem nada a ver com isso.
mas 80% fazendo o que você não gosta para 20% fazendo o que você ama. Uhum. Fazer o que a Catarine ama é servir com excelência os cafés. Ela acolhe não só com a comida, com o café para o corpo, mas a alma de quem vai no negócio dela. Não é mesmo? Chega lá, encontra vários sabores de bolo, como ela mesma falou, mas 80% do tempo talvez seja realmente fazendo o que não gosta tanto. O que eu não gosto tanto? Eu tenho que olhar a despensa para ver se tem todos os ingredientes, eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que fazer conta para entender que esses ingredientes têm que estar aqui. Uhum. Eu tenho que, sei lá, pegar uma condução e, de repente, estar aturando o povo mal-humorado. Eu tenho que ir a 3 mercados diferentes, porque eu fui em um e estava muito caro e eu preciso pesquisar. Entende? Então, são movimentos que nem sempre a gente vai amar todos eles, mas que você precisa fazer em nome dessa inércia que você precisa sair para ter os resultados que você ousou sonhar, ousei sonhar. Ouço. A Acho gente que perde essa muito frase tempo, eu vou. né? É porque eu não tenho tatuagem, mas se eu tivesse, eu. Ai, Jesus, é muito bom. Meninas, por que valeu a pena esse encontro aqui com a Catarine? Queria que vocês comentassem, abrissem a câmera para a gente tirar uma foto, para finalizar. Por que valeu a pena essa horinha com a Catarine? A gente vai aprendendo, né, a administrar não só o que você quer empreender, mas a vida, o lar também. Eu gostei. Também. É isso. Também É gostei. sobre isso, Lia. Mulheres à mesa é sobre isso. Não só um negócio, mas a vida, né, o lar. Muito top. Minha vida. Fala, Sheila. Eu também gostei muito. Foi algo muito aprendizado aqui, falando sobre a inércia. Porque são coisas que, se a gente não se atentar, vão passando despercebido acerca da vida. Quando a senhora também falou sobre sonhos, né? Porque a gente, às vezes, no piloto automático da vida, a gente esquece de ter um estalo de que a gente também precisa sonhar. A gente tem que cumprir aquilo que precisa ser cumprido na vida, porque a vida não é um morango, mas a gente também precisa sonhar, criar objetivos também, não só de a empresa é boa, mas ter sonhos também pessoais. E esse da Exato. inércia, logo no primeiro dia do mês, agosto é meu aniversário, Verdade. mês do meu aniversário, então falei, eu tenho que participar. Eita! E foi muito interessante sobre a inércia, né? Porque as pessoas, às vezes, ela têm a mente cauterizada de que a inércia é só um período estático parado, né? Mas, como a Caterine falou muito bem no início, de que a inércia ela pode ser tanto parado quanto em movimento, mas basta que você não tenha um propósito, né? Um objetivo a ser alcançado. Então, isso tocou muito, eu já anotei, já também, porque funciono também com checklist. Se não tiver checklist, meu dia fica meio complicado. Vamos tirar nossa foto, então? Vamos lá. Deixa eu me arrumar. Se ajeita aí. Tirei aqui. Sheila, você faz o quê? Então, hoje eu estou em casa, né? Hoje eu estou em casa, eu estou retornando, né? Voltando a estudar para concurso. Eu me formei como assistente social e é uma área que eu desejo ser inserida, né? Alcançar. Eu terminei em 2022. Não é uma área de fácil acesso, né? Peraí, meu amor. Não é uma área de fácil acesso. Então, eu estou voltando a estudar para concurso e fiz pós-graduação em saúde mental, políticas públicas e da área da educação. Oi. Porque quando eu estava terminando a faculdade, foi uma área, né, que foi prometida, uma lei que foi aprovada acerca do assistente social e psicólogo nas escolas. Então, eu agreguei, a lei ela existe, mas ainda não está em andamento de forma completa. Então, hoje eu estou em casa, mas eu estou retornando para estudar justamente porque é uma área que eu desejo alcançar. E faço algumas coisas, vendo algumas coisas com a minha mãe, a área do empreendedorismo também é uma área também que desperta muito a minha atenção. Mas foi o que a Caterine falou no início também, que é não só ter uma curiosidade, é ter um objetivo, ter uma meta do que você quer, porque empreender fica muito em aberto. Mas o que você quer? Qual é a aptidão? Sua aptidão é mais para alimentação? Minha mãe ela é muito boa com alimentação.
com venda de salgados. A minha mãe tem uma aptidão nata para o empreendedorismo. A gente acaba ajudando ela. Então, ela tem essa aptidão para poder fazer salgados, ela vende também material muito para o cama, mesa e banho. Então, a gente, por ela ter essa linha, essa raiz no sangue, a gente acaba acompanhando. Então, isso desperta a minha atenção também para auxiliar ela. Mas o meu sonho mesmo é conseguir alcançar a minha área como assistente social no futuro. Sim. Você mora onde, Sheila? Moro em Manguariba. Tem Instagram? Tenho sim. Anota aí um desafio que eu vou dar para você, porque você está estudando para concurso público e não é fácil, não, né? É desafiador porque exige muita coisa, mas você pode, de repente, medita para ver se faz sentido para você, né? Mas você pode, de repente, colocar aí 2 vezes na semana, 2 vezes fixas, com horário fixo, e falar um pouco sobre a sua área. Melhor, uma das maneiras grandiosas da gente aprender mais sobre um assunto é ensinando. E aí você tem uma voz maravilhosa, uma comunicação clara, Claro. Um timbre assim que encanta, dá vontade de ficar ouvindo. Então é só começar. Tá na inércia, né, Sheila? Tá essa palhaçada, né? Eu vim assistir. Entendi. Por isso que eu vim assistir, porque eu percebi. Arrasou. É isso. Sheila está no Mulheres à Mesa? Ainda não, eu conheci, assim, eu vi eu conheci a Caterine, né, há pouco tempo, mas parece que já conheço a Caterine há muitos anos. A Caterine é uma benção, né? Alguém te chamou de Caterine, por isso eu repeti, foi a Sheila. Caterine, eu falo Caterine. Ela fala meu nome errado, cara, mas eu já nem ligo, porque meu sócio me chama de Catê. E aí a Catarine, ela visitava a igreja que nós estávamos, né? E aí eu conheci, a gente teve uma conexão, mas eu vi o criativo, se eu não me engano, foi no Instagram dela, de Mulheres à Mesa, me chamou a atenção, porque eu gosto do virtual, mas eu podendo, eu prefiro presencial. Sim. O virtual, ele facilitou, né? Depois da pandemia, a nossa vida, Sim. mas eu prefiro o presencial. Já anotei. Maravilha. Muito bom. Gente, coloquei a foto lá no grupo. Catarina, depois manda para ela Vou mandar. Amei link. estar com vocês aí. Obrigada por vocês terem me escutado aí 1 horinha. Tentei o máximo possível, sou mais rápida, mas